maravilhoso, porque quando eu ficava lá nos corredores da Clínica Maia, eu pensava assim, eu quero trabalhar aqui. Então meu desejo se realizou. Quando você ia visitá-lo? Visitar meu pai, porque tinha aulas de pintura, né? E aí eu gostava muito de ir nas clínicas, porque eu queria trabalhar, eu queria... Você se sentia... Eu me sentia em casa, eu adorava aquelas pessoas. Interessante. E as tias que meu pai arrumava eram sempre muito legais. E meu pai ficou muito tempo com uma namoradinha que veio da Clínica Maia também, chamada Tia Lia. E a tia Lia dava caixa de babalu pra gente, pra mim e pra minha irmã. Babalu. Ela comprava a gente com doces. Mas ela era maravilhosa. E a tia Lia foi uma bênção na minha casa, porque a tia Lia, ela continha as fúrias do meu pai. Porque quando meu pai bebia, ele se transformava. E ele quebrava a casa inteira. Então, isso que eu queria entender. Ele saía da internação e sempre levava uma namoradinha. Uma namorada. E aí ele voltava a beber. Voltava ele saía da internação e ele recaía. Voltava a beber e voltava todo... Sempre voltava. Tá. Né? E uma vez eu encontrei, nessas épocas de muito dinheiro da minha mãe, eu encontrei um saquinho com pó branco dentro da caixa de luz e fui perguntar pra cozinheira, porque nós tínhamos cozinheira, e eu fui perguntar pra ela, a Benê. Aí eu perguntei pra ela o que era, ela falou, coloca lá, isso é talco, é do teu pai. Ah, então tinha eu tenho também essa lembrança. E então ele misturava. Não era só o álcool. Não só isso. Todos os pãs, pins, eles tava na moda o Lexotan, o Diazepam, então eles tomavam tudo isso, misturavam tudo isso. Minha mãe nunca bebeu, né? Mas meu pai bebia e misturava. E ele tinha ataques de fúria, assim, terríveis, de pegar a arma e ficar com a arma na cabeça da minha mãe e falando assim, traduz a música dos Beatles, eu quero ver se seu inglês é bom mesmo. Que horror! Nossa! Várias vezes. Botava luz na cara da minha mãe, assim, e eles se transformavam. Meu pai, um gole de 51. Como esse pai foi criado? O que aconteceu com seu pai, você acha? Meu pai é filho de... O meu avô era alcoólatra e meu bisavô, pai do meu avô era alcoólatra também. E a minha avó, mãe do meu pai, extremamente católica, assim, carola, assim, apostólica romana. E ela perdeu um filho com 17 anos no acidente de carro. E foi meu pai que foi reconhecê-lo no IML, e reconheceu pela meia. E aí meu pai nunca mais parou de beber. Ele começou com um gole, depois a gente sabe como que é a progressão. E meu pai, como ele nunca tratou isso, ele tinha um psiquiatra no Einstein, que ele chamava Dr. Isaac. E qual que é o nome do bofe que você falou conosco? Dr. Sabe, porque ele falava assim, ele tomava os porres dele e falava assim, chama o Dr. Isaac. Ai, minha mãe, são 3 horas da manhã, João Batista. Você não vai chamar o Dr. Isaac agora, não quer nem ver tua cara, né? E ele era psiquiatra do Einstein. Essa família rica da novela, tô gostando desse assim, núcleo. Quero ver o núcleo pobre, que é eu e Eliseu. Chama Eliseu, né? Vai pro SUS, né? Não, mas aí depois ele ficou, né? Numas clínicas mais simples. A gente brinca assim, mas é claro. Vou deixar mais leve. Porque é realmente extremamente complicado. Às 3 da manhã, ele... colocando sua mãe, essa pressão toda, e você vendo aquilo, como vendo a Thalita, que ela tá me assistindo, pra não assistir essas sessões, ela botava um cobertorzinho, aqueles cobertores Paraíba, lembra? Sim. Ela botava pra não sentir o cheiro do cigarro com a bebida, enfim, e não ouvia aquelas músicas, ele ouvia muito, meu pai era bitomaníaco, então ele ficava ouvindo Beatles, e chorava, e aí ele falava que porque o John Lennon tinha morrido, ele fazia um drama. Ele era todo dramático, ele era escorpião, todo dramático. Aí... Sabe os pacientes escorpião quem são, né? Mas alguma... Eles têm cuidado com os pacientes de peixes e os de escorpião. Escorpião. Aí ele... Você tem que ir lá fazer o que você falou. Mas comigo e com a minha irmã, por exemplo, ele nunca encostou a mão. Nunca. Então, ele nunca. Era Jamais. com a tua mãe. Era só pra cima da minha mãe e da mãe dele.